bem, quais são, irmãos, a descrição que Jesus dá a respeito do inferno? Em primeiro lugar, o inferno é um lugar onde o fogo nunca se apagará, conforme diz em Mateus 13, versículo 12, Mateus capítulo 18, versículo 8, Marcos capítulo 9, versículo 43, Lucas capítulo 3, versículo 17, dentre outros textos. Cristo dá outra descrição para o inferno: fornalha de fogo, conforme diz em Mateus 13, versículo 42 a 50. Um lugar de choro e ranger de dentes, conforme diz em Mateus capítulo 24, versículo 51. Um lugar preparado para o diabo e os seus anjos, conforme Mateus capítulo 25, versículo 41. Um lugar onde o verme atormenta o ímpio nunca morre, conforme Marcos capítulo 9, versículo 48. Então vocês conseguem perceber o tanto de versículos que fala a respeito da realidade do inferno, a respeito da realidade deste lugar de tormento. E além de Cristo, as cartas paulinas e joaninas também ensinam a respeito da realidade do inferno. Em 2 Tessalonicenses 1,9 diz que o inferno é um lugar de destruição eterna. Em Judas capítulo 1, versículo 13 diz que no inferno existem as mais densas trevas. Em Apocalipse 14, no versículo 9 a 11 diz que é um lugar do tormento com fogo e enxofre, onde a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. O que isso significa? Que o inferno é o resultado de uma vida sem Cristo. O inferno é a consequência da vida daqueles que brincaram com o Evangelho. O inferno é o fim de uma existência temporal aqui nesta carne, que vai resultar em tormentos eternos, irmãos. Agora vamos aqui analisar como será o castigo no inferno. Primeira coisa, o castigo no inferno é a exposição plena e completa da ira de Deus. A ira de Deus no inferno, irmãos, não terá misericórdia, não terá amor, não terá bondade, não terá compaixão. Quando Deus ele enviou o dilúvio, todos aqueles que estavam fora da arca foram mortos por quem? Por Deus. Porque quem mandou o dilúvio? Deus mandou o dilúvio. E de modo semelhante como Deus mandou o dilúvio, Deus também mandará para o inferno todos aqueles que morreram sem estarem com seus nomes escritos no livro da vida. Muitos naquele dia, que dia? O dia do juízo final, dirá: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em seu nome fizemos muitas maravilhas, em seu nome expulsamos muitos demônios. Jesus olhará abertamente e dirá: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. O que isso significa? Profetizaram em nome de Cristo, pregaram em nome de Cristo, fizeram uma obra em nome de Cristo, mas na verdade nunca foram conhecidos por Cristo. Foram falsos cristãos. E esta mensagem nesta noite, meus irmãos, é uma mensagem de alerta para cada um de nós. O mesmo Deus que dá vida é o mesmo Deus que mandará para o inferno. O mesmo Deus que nos traz amparo é o mesmo Deus que no dia do juízo, quem morrer sem a salvação será desamparado do seu amor e da sua compaixão. Então o inferno é o castigo eterno e a exposição da ira plena de Deus. Deus é amor, Deus é bondade, mas também Deus é um Deus que se ira todos os dias. Ele é um Deus que não vai ter por inocente o culpado. Se eu morrer sem a salvação
o destino dos salvos para a glória eterna, o destino dos ímpios para o tormento eterno. Deus, Ele não quer te mandar para o inferno, Ele não quer mandar você para o inferno. Mas se você continuar vivendo essa vida pecaminosa, essa vida relaxada, se você continuar cocheando em dois pensamentos, se você continuar nutrindo esses pecados ocultos, esses pecados que têm te trago um prazer momentâneo, vai te custar caro, meu irmão. Vai te custar caro, minha irmã. Quantos pecados Ananias e Safiras precisou praticar para Deus ter os matado? Quantos pecados? A gente aprendemos hoje aqui sobre o fogo estranho. Deus matou Abiú e Nadab por terem apresentado a ele fogo estranho. Deus matou Acã e toda a sua família por terem roubado moedas de prata, moedas de bronze e uma capa babilônica. Deus matou Uzá porque ele relou a mão na arca, algo que ele não poderia fazer. Então o nosso Deus, Ele tira a vida, o nosso Deus, Ele fere, o nosso Deus, Ele pune, o nosso Deus, Ele castiga, o nosso Deus disciplina, o nosso Deus abate. Não brinquemos, pois, com Deus. Irmãos, não existe meio termo. Ou nós estamos buscando a Deus ou o diabo, ou eu sou templo do Espírito Santo, ou sou templo de demônios, ou eu estou no caminho estreito, ou eu estou no caminho largo, ou eu sou trigo, ou eu sou joio. Jesus disse que no inferno haverá pranto. O que é pranto? Dor, angústia. No inferno haverá ranger de dentes. Lembra quando o rico foi para o inferno? Ele estava lá no inferno, estava desesperado. A Bíblia diz que ele estava sendo atormentado. Ele disse: Pai Abraão, se possível, pegue um pinguinho de água e molhe na minha língua, porque eu estou atormentado nessa chama. O inferno, ele não vai ser inaugurado. O inferno, ele já foi inaugurado. O que vai ser inaugurado vai ser o lago de fogo ardente, que no dia do juízo final, conforme diz em Apocalipse capítulo 20, os livros serão abertos e o livro da vida, e todo nome que não foi encontrado escrito no livro da vida será lançado a morte e o inferno no lago de fogo ardente. Isso é a segunda morte. Então, se eu morro agora sem Cristo, onde eu estou no inferno, aguardando a ressurreição do corpo, o juízo final, para então ser lançado no lago de fogo ardente. O castigo do inferno, ele resulta em terrível dor. A Bíblia nos mostra que no inferno irá existir dor. Quem aqui já sentiu dor? Levanta a mão. Todos nós. Quando a gente está sentindo dor, o meu corpo, a minha mente, ela está condicionada a ter o quê? Alívio. Então, se eu estou com dor de cabeça, eu não vejo a hora de ter alívio. Se eu cortei algo do meu corpo, eu não vejo a hora de ter alívio. No inferno não vai ter alívio. Não vai ter alívio no inferno e nem no lago de fogo ardente. Vai ter ranger de dentes, vai ter prantos. A Bíblia diz que no inferno a ferida não cicatriza. Isso são simbolismo, irmãos, para descrever de modo muito raso o que de fato vai ser o inferno. A nossa mente limitada não consegue compreender o quão doloroso, o quão terrível, o quão atormentador será a realidade do inferno. As almas que estão no inferno, elas vão querer buscar um refúgio, não vai ter refúgio. Vão querer água, não vai ter água. Vai querer sentir a presença do Espírito Santo, não vão sentir a presença do Espírito Santo. Vão clamar por perdão, vão clamar por misericórdia, não vai ter misericórdia. Por qual motivo? O tempo de buscar ao Senhor é agora. O tempo de abandonar o pecado é agora. O tempo de se consertar é agora. É agora o tempo de deixar o adultério, é agora o tempo de deixar a fornicação, é agora o tempo de deixar a sensualidade, é agora o tempo de deixar a
mentira, a soberba, o orgulho. É agora o tempo de deixar os ídolos, é agora o tempo da santidade, é agora o tempo da purificação, é agora o tempo das 5 virgens prudentes estarem com azeite na botija. Você acha que no inferno você vai sentir paz? Você acha que Deus ele vai ficar, nossa, tadinho, ele foi para o inferno chorando? Não, porque Deus é justo. A Bíblia diz que os anjos, eles vão cantar e glorificar a Deus pelos seus atos de justiça contra os ímpios. Você acha que Deus vai ficar coitadinho dele, eu vou ter que lançar ele para o inferno? Não. Quando Deus ele exerce a ira dele, como o pastor pregou aqui algumas semanas atrás, Deus ele se satisfaz, ele satisfaz a sua santidade. A igreja brasileira, muitos crentes da era atual, têm brincado com o seu Criador, têm brincado com Cristo, têm colocado as mãos naquilo que é puro e santo, com as mãos puras. Eu não estava com o propósito de pregar essa mensagem, eu queria pregar uma outra, mas assim que o pastor me chamou, eu falei, eu vou para o monte, pedir um direcionamento do Senhor. E o Senhor começou a arder no meu coração para me falar isso. Quem sabe hoje pode ser a sua última oportunidade de estar ouvindo essa mensagem. O tempo de abandonar o pecado é agora, não é amanhã, não é daqui uma semana, porque a qualquer momento ocorrerá o arrebatamento da igreja, e se você não ser arrebatado, certamente que você viverá a grande tribulação, você vai experimentar as 7 taças da ira de Deus. O castigo no inferno ele resulta em terrível dor. Não vai ter um minuto no inferno que não vai ter dor. É dor, irmãos. Sabe o que é dor? Quando o rico estava ali, a Bíblia diz que ele estava atormentado nessas chamas. E ele pediu para que, se possível, o pai abandonasse só um pinguinho de água. E ele disse, deixa que eu vou lá e aviso para os meus parentes. Não, quem está aí não pode passar para cá. Sabe o que significa isso? No inferno não tem saída. Não tem saída no inferno. Não tem luz, não tem gozo, não tem júbilo, não tem mãe no inferno me ajuda, não tem 190, não tem 193, 192. É para todo o sempre, sentindo dor, sendo atormentado. Aí você se pergunta, mas como pode o pregador? Deus é amor, e como ele pode condenar almas eternamente? Sabe por qual motivo? Nós somos corpo, alma e espírito, certo? Deus nos criou para vivermos eternamente. Então quando eu peco contra Deus, eu estou pecando contra um Deus eterno. Logo, a condenação também é eterna. Agora, se eu creio em Cristo, me arrependo dos meus pecados e persevero até o fim, isso vai ter um resultado. Qual? Vida eterna. O que mais vai ter no inferno, irmãos? O castigo no inferno, ele é consciente, não é inconsciente, é consciente. Quem estiver lá vai saber o porquê está lá. Quem estiver lá vai saber o tanto de pregações que esse púlpito tem, que Deus tem usado pregadores de púlpito para alertar. Se santifique, quem está me ouvindo sai com o outro. Honre o seu cônjuge, não honra o cônjuge. Se santifica, não se santifica. Obedece a palavra, não obedece. E continua vivendo no pecado como se tudo estivesse normal. Que nem na época antediluviana. Noé era pregador da justiça e o povo queria saber de comer, beber, dar-se em casamento. Quando Noé entrou na arca com a sua família, a porta foi fechada. Acabou. Não tem mais chance. Pode clamar, pode se ajoelhar, pode se humilhar. O tempo da graça um dia vai acabar. O tempo do perdão um dia vai acabar, Deus. O tempo da misericórdia um dia vai acabar.
Então no inferno nós teremos, quem estiver lá vai ter consciência. Então depois de ter os seus corpos ressuscitados, os mesmos ímpios serão condenados ao inferno em seu estado final, onde sofrerão, tanto em seus corpos como em suas almas, o castigo pelos seus pecados, irmãos. É o que o texto diz, não é só a alma. A alma, se eu morrer agora, meu corpo volta ao quadro que deu. Mas quando ocorrer a ressurreição dos ímpios, a alma que está no inferno vai voltar para o seu corpo, vai ser ressuscitada e vai ser apresentada diante do trono branco. Ali é o julgamento da sentença. Ali já não tem mais misericórdia. Ali Jesus não vai estar como advogado. Ali Jesus ele vai estar como juiz. Porque o Pai deu poder para Cristo no céu, na terra e debaixo da terra para julgar. Aí nesse tempo muitos, mas Senhor, por favor, deixa eu entrar, Deus. Eu não roubava, eu não matava. Mas você viveu no adultério a vida toda. Você viveu mentindo a vida toda e nunca se arrependeu. Você viveu na fornicação a vida toda e nunca se arrependeu. Você guardou ódio a vida toda. Sabe o que é que vai nos lançar para o inferno? Os nossos pecados. É os nossos pecados que vai nos lançar para o inferno. Pecados não abandonados. Pecados não arrependidos. Grande é o Senhor, aleluia. O que mais vai ter no inferno? Como que o inferno vai ser? O inferno vai ser temporário? Como os aniquilacionistas dizem? Nós não somos aniquilacionistas, como ensinam os adventistas do sétimo dia, os testemunhos de Jeová. Dizem que o inferno não é eterno, mas que ele é só nessa era. Jesus ensinou, e as visões que João teve em Apocalipse descreve de modo muito claro que o inferno ele será eterno. É eterno, não vai ter fim, vai ser pelos séculos dos séculos, de gerações a gerações, nunca vai ter um fim no inferno. Imagine, é todo sempre atormentado. O verme não vai morrer, as chamas não vão se apagar, a tensas trevas, a angústia, a dor. Você acha que isso que você está sentindo agora é dor? É angústia? Se você continuar vivendo no pecado, se você não aceitar Cristo, se você não viver em santidade, essa dor que você está sentindo, ela não é nada comparado a respeito daquilo que lhe aguarda, caso você não se arrependa, caso você não deixe os seus pecados. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia é clara, irmãos, ao afirmar que a punição do inferno é eterna. Mateus 25:46. Abre aí rapidamente. 25:46 diz: e irão estes para o tormento eterno. Eterno é algo que não tem fim. Existem outros textos também que afirmam que o inferno ele é eterno. Agora vamos analisar aqui. A gente entendeu aqui como que vai ser o inferno. Vamos analisar agora quem são as pessoas que vão para o inferno. Abram todos comigo a Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículo 19. Preste atenção aqui, ó. Por favor, preste atenção. Isso não é brincadeira que está sendo dito aqui. Isso envolve a sua eternidade, irmãos. É a sua eternidade que está em jogo. É a sua vida eterna que está em jogo. Preste muita atenção. Se os obreiros, se alguém aqui nesta noite tiver algum desses pecados como estilo de vida, o que é ter o pecado como estilo de vida? Você tem esse pecado e você não abandona. É uma prova muito forte que você não é salvo. Vamos ver. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza e lascívia. Então todos aqueles que vivem na prostituição,
aqueles que usam o corpo para se prostituir, usam o corpo para praticar relação sexual fora do casamento, que usam do corpo para comercialização, vão para o inferno. Quem mais? Impureza e lascívia. Todos aqueles que traem o cônjuge, todos aqueles que têm uma vida sexualmente ativa fora do casamento, todos aqueles que usam do corpo para se exibir, todos aqueles que vivem na prática constante da masturbação e da pornografia, todos aqueles que frequentam lugares de prostituição, o lugar será do inferno. Eu não tenho medo de falar, irmãos, aquilo que o Senhor tem me dirigido. Muitas pessoas estão agora no inferno por causa de pecados de ordem sexual. Adúlteros, adúlteras, impuros, homossexuais, lésbicas, bissexuais, binários, todo tipo de pecado de ordem sexual ilícito. Quem tem esses pecados como estilo de vida, se não se arrependerem, irão herdar a vida eterna. Existem muitas pessoas que ocultam pecados de ordem sexual no coração. O Senhor está vendo. Arrependa-se, abandone esse pecado, confesse esse pecado e abandone. Quantas pessoas estavam no nosso meio, louvando, cantando e pregando, e hoje estão na homossexualidade, no lesbianismo, se tornaram travesti, traíram os cônjuges. Quantas pessoas? Esses tipos de pecado Deus abomina. Quais mais pecados? Idolatria, feitiçarias, inimizades. Inimizade. Sabe o que é inimizade? Você tem ódio do irmão, você tem ódio do Beltrano e da Beltrano. Quem morrer na inimizade não herdará a vida eterna. Aí muitos dizem, não, mas eu sou salvo pela graça. Mas a graça não nos dá liberdade para pecar. A graça nos dá liberdade para se santificar. Então, se eu tenho no meu coração ódio armazenado, guardado no meu coração, e eu não me arrependo, é uma prova que eu não sou salvo. Eu posso até ter um sentimento momentâneo de raiva, de ira, mas a partir do momento que eu guardo aquele sentimento cria raízes no meu coração, nem o meu culto é aceito por Deus. Porque aquele que não ama a quem está vendo, como dirá que ama Deus a quem não vê? A Bíblia diz que quem odeia o seu irmão está em trevas, e as trevas lhe cegaram os olhos e nem sabe para onde anda. Porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Agora vamos ali para Apocalipse rapidinho. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Aqui nós estamos falando quem não herdará a vida eterna, irmãos. Para entrar na vida eterna não é qualquer um, não, irmãos. O caminho é estreito. E Jesus disse que o caminho estreito é para muitos ou poucos? Poucos. O que significa isso? Poucos herdarão a vida eterna. E o caminho largo, Jesus disse, muitos andam no caminho largo. O que significa isso? Aumentativo, caminho largo. Diminutivo, caminho estreito. Se pergunte a si mesmo: tu tens andado no caminho estreito? Pergunte para si mesmo, adolescentes. Pergunte para si mesmo, irmãs, irmãos, varões, caros e prezados visitantes. Pergunte a si mesmo: eu tenho andado no caminho estreito? Sabe quem é que está no caminho estreito? É os que de fato vivem em santidade. É os que de fato amam a Deus, não só por lábios, mas têm uma vida prática. Se pergunte a si mesmo: o que
Deus quer de ti não é somente uma presença no culto, embora seja importante. O que o Senhor quer de ti é que tu o adore em espírito e em verdade. E o que é adorar a Deus em espírito e em verdade? É viver em santidade dentro do lar, é viver em santidade no trabalho, é viver em santidade no cotidiano, é ser santo assim como o Senhor vosso Deus é santo. Olha aqui de Apocalipse. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. Jesus disse que muitos irão querer entrar pelo caminho estreito, mas não irão conseguir. Pergunte a si mesmo, jovens: tu estás no caminho estreito? Meu irmão, hoje pode ser a nossa última noite. Eu posso sair daqui porque o Senhor pode me levar. Glorificado seja o nome dele se ele fizer isso, porque eu não tenho mais aguentado esse mundo pecaminoso. Quem dera se o Senhor me arrebatasse hoje. Agora pergunte a si mesmo: se tu morreres hoje, você é jovem, adolescente, você é mulher, mãe de família, pai, esposo, para mim partir para o final agora. O inferno é atormentador, né, irmãos? É terrível. É o castigo eterno de Deus. É a plena ira de Deus despejada no inferno. Mas o que eu tenho que fazer para mim ir para o inferno? Primeiro, eu tenho que crer em Jesus Cristo. E esse crer, ele tem que ser seguido de arrependimento. Esse crer tem que ser seguido de conversão, de novo nascimento, de regeneração. E essa regeneração e conversão só se dará a evidência através de um viver santo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 está escrito: porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição e que cada um de vós saiba possuir os vossos vasos em santidade. Porque Deus não vos chamou para a impureza, mas para a pureza. Então, se eu criei em Jesus, eu me arrependi dos meus pecados, eu fui batizado nas águas, eu sou membro de uma igreja, qual deve ser o meu estilo de vida? Uma vida santa. A palavra santo no grego e no hebraico significa separado. Nós devemos viver uma vida separada, irmãos. A prova que eu de fato sou convertido é santidade. A Bíblia diz que Deus nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis. O que significa o eleito de Deus? Todo aquele que crê no Senhor e está no Senhor, está no corpo do Senhor. Logo, se está no corpo do Senhor, é um eleito. E a prova que eu sou eleito é que eu vou viver em santidade. Eu vou viver em santidade nos meus olhos. Eu vou viver em santidade nos meus pensamentos. Eu vou ser santo como marido, santa como esposa, santo como filho. Eu vou ser santo na escola, santo na igreja. Eu vou ser santo no modo de usar as minhas finanças. Eu vou ser santo no modo de me vestir, em todo modo de viver. A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Deus nesta noite está nos chamando, irmãos, a um nível mais maior de comunhão com Ele. Então, o que eu tenho que fazer para mim não ir para o inferno? Crer no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O único que pode nos livrar do inferno é Cristo, irmãos. Porque a Bíblia diz que Deus provou o seu amor para conosco em Cristo morrendo por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Então, somente o sacrifício de Cristo na cruz, a sua ressurreição, a sua vida, os seus méritos, é capaz de nos redimir e de nos livrar da condenação eterna. Então, você que está me ouvindo, de repente você está na igreja há muitos anos, mas você sabe que você não é um
salvo. Às vezes você pode estar como um jovem rico, tinha dúvida da salvação. Por isso que ele chegou diante do Senhor e falou: Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Você tem dúvida da sua salvação? Pergunta para si mesmo. Porque às vezes você pode estar na igreja há muitos anos, você pode ter nascido na igreja e só viver de aparência, como a igreja de Sardes. Tinha nome de que estava viva, tinha aparência de que estava viva, mas na verdade estava morta. De repente nós estamos como os fariseus, que honravam o Senhor por lábios, mas o coração estava longe. Tu és salvo? Se tu não és, nesta noite a salvação é gratuita para ti. Nesta noite não importa quais sejam os seus pecados cometidos, se você confessar esses pecados, Jesus é fiel e justo para perdoar os seus pecados e te purificar de toda injustiça. Se você nesta noite ir diante dele e falar: Senhor, eu sei que se eu morrer agora eu vou para o inferno, Senhor, porque eu sou desobediente, eu minto, eu me prostituo, eu faço o que não deve, Senhor, eu não leio tua palavra, eu não oro. Fala: Deus, eu nem queria estar na igreja, eu só estou na igreja por causa dos meus pais, eu estou na igreja por costume, mas não há mais aquela chama, não há mais aquele quebrantamento. Você pode estar se apostatando na fé, se esfriando na fé, você pode estar em degraus de frieza, que vai resultar numa apostasia, e quem é apóstata não herdará a vida eterna. Vamos se colocar de pé? Meu prezados, vamos fazer uma oração agora. Deus me deu essa mensagem, sabe por quê? Foi o que o pastor André falou aqui: o Senhor quer estreitar nosso relacionamento. É preciso que a igreja tenha consciência de que o inferno não é folclore, o inferno não é um conto fictício, o inferno não é mito, o inferno é real. E a igreja precisa ter a consciência da realidade do inferno. Precisa, porque isso faz que a gente tenha tremor e tremor a Deus. Isso faz que a gente entenda o valor do sacrifício de Cristo na cruz, que nos livra da condenação eterna. Então nós iremos fazer uma oração. E nesta oração, peça para que o Senhor não te envie para lá. Fala: Senhor, eu sei que eu estou indo para lá, Deus. Eu sei que eu estou aqui na igreja, mas eu tenho ódio no coração, Deus. Eu não consegui perdoar ainda. E quem não consegue perdoar porque não foi perdoado ainda por Deus. Fala: Senhor, eu não consigo largar esse pecado de ordem sexual. Fala: Senhor, eu minto. Fala: Senhor, eu adultero. Fala: Senhor, eu tenho vários pecados como estilo de vida há muitos anos, Senhor, e esse pecado tem me esfriado, esse pecado tem me destruído. Vai orando, vamos orando ao Senhor. Esta noite é noite de perdão, é noite de restauração, é noite de reconciliação, é noite da chama do Espírito Santo voltar a arder no seu coração. Vai orando aí, vai falando: Senhor, eu sei, Senhor, que eu não te amo, eu não tenho valorizado a tua palavra. Vai orando, vai falando: Senhor, eu não quero ir para o inferno, Senhor. Fala: Senhor, eu creio em ti, eu creio no seu sacrifício. Fala: Senhor, me santifica. Ó Deus, aqui está a tua igreja, Senhor, diante da tua presença. Ó Deus, dura esta mensagem.